Mercado de transferências. O Fluminense tem negociações avançadas, eu diria até um acerto, com Julián Millán, zagueiro colombiano de 27 anos do Nacional do Uruguai. Vamos falar sobre isso aqui e vamos falar sobre Rodrigo Castillo e o zagueiro Dantas. Duas negociações que deram passos para trás. Roda a vinheta. Dois giros de notícias, né? Acabei não falando, só falei roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixe um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora falar de notícias do Fluminense. A gente abre aqui esse vídeo falando da principal notícia, que é da contratação que o Fluminense acertou. O zagueiro Julián Millán, zagueiro colombiano, que pertence hoje ao Nacional do Uruguai, será zagueiro do Fluminense. A informação, com exclusividade, foi dada pelo jornalista Juan Pablo Romero, que é um jornalista uruguaio lá do El País, jornal uruguaio ali que tem a sua parte de esportes, né, o Ovación. Então, o El País foi quem deu exclusivo. Eu sempre gosto de dar os créditos aqui certinho, tá? Porque tem muita gente que trabalha hoje em dia no mercado e que dá notícia sem dar crédito. Então, seria muito fácil para eu vir para cá e falar bem assim, eu apurei, até porque eu confirmei a notícia. De fato, procede a negociação bem avançada, procede o acerto. A gente nunca fala contratação porque o cara precisa assinar o contrato para poder ser a contratação de fato. Precisa chegar, fazer exame médico. Mas já procede o acerto mesmo, o jogador deve inclusive chegar provavelmente nessa segunda-feira já ao Fluminense. Mas a informação foi dada primeiro pelo Juan Pablo Romero lá no jornal El País, ali na seção Ovación. Ele deu essa informação hoje à tarde, falando que o clássico do Apertura, né, do primeiro turno do Campeonato Uruguaio, seria a última partida de Julián Millán no Nacional do Uruguai. E que aí ele fala aqui, né, os valores da venda e o seu destino estão por aqui. O colombiano, que foi uma figura, né, tipo um destaque no título da Liga Uruguaia em 2025, pelos bolsos, né, o time do Nacional, continuará a sua carreira, a sua vida, né, sua corrida no futebol brasileiro e será companheiro de outros 3 uruguaios. Diz a matéria que o clássico que o Nacional acabou perdendo para o Peñarol seria o último jogo do Julián Millán, porque se concretizou a venda dele para o Fluminense. A transferência, diz aqui, primeiro constava que seriam 5 milhões de dólares brutos, 5,1 milhões de dólares brutos. Agora eles atualizaram a matéria, até com uma informação que eu tinha apurado também, que seria a transação é de 4 milhões de dólares, tá? Mas tem 1,1 milhão de bônus, caso os objetivos eles sejam concluídos. Normalmente, eu não sei se é o caso desse daí, tá? Mas normalmente, esses bônus, eles são, quando o Fluminense faz contratações aqui, são mais por número de jogos, tá? Aí você fala, pô, Gabriel, por número de jogos, qual que é a lógica disso? Aí fica muito fácil os caras baterem. Exatamente. É pro Fluminense garantir, por exemplo, que um jogador que chega aqui vai jogar. Vou dar um exemplo, tá? Quando o Fluminense comprou o Davi Terãs, o Fluminense fez a compra e se tivesse colocado um bônus ali de número de jogos, quando o Davi Terãs veio, o Fluminense não teria pago esse bônus. Ou seja, o prejuízo seria menor. Esse bônus não é que seria para o Fluminense não pagar ao Pachuca, não. O valor, o prejuízo vai estar lá de qualquer maneira, mas o valor, pelo menos o tamanho do prejuízo, seria um pouquinho menor. Então é para isso que serve essa divisão ali do 1,1 milhão de bônus normalmente. Não sei o caso específico desse daí. 4 milhões de dólares seria a compra, pela sua parte. O Tricolor, aí no caso o Tricolor são eles, tá? O Nacional vai ficar com 20% da mais-valia e 10% do jogador. Ou seja, o Fluminense, o Nacional fica com 10% do jogador. Se o Fluminense realizar uma venda, tem que passar 10% para o Nacional, mais 20% se o Fluminense vender por mais do que está pagando. Eu vou dar um exemplo. Se o Fluminense vende por 10 milhões de dólares o zagueiro, acho pouco provável até pela idade, vou falar dele já já. 10 milhões de dólares. O Fluminense paga 1 milhão de dólares, porque é 10% da venda, e ainda paga, provavelmente ele 5 milhões, deve descontar esse valor, né? 5 milhões
que é o Fluminense comprou por 4, tá vendendo por 9 ou por 10 ali, né? Então ainda paga mais 20% em cima dessa diferença, que daria ali algo em torno de mais $1 milhão, mais ou menos. Então, o Fluminense tem que repassar um valor para lá. Mas como eu falei, algo pouco provável. Apesar que o Freitas tem mais ou menos essa mesma idade e recebeu uma oferta de quase 6 milhões, né? Uma oferta interessante também da Itália que o Fluminense não vendeu. E aí diz aqui que o Nacional fica livre com 3,5 milhões de dólares, porque aí tem os impostos e etc. Então... Enfim, aí tem um detalhe aqui interessante, ó. Aproximadamente entre a venda e que o jogador decidiu ceder 20% que correspondia a ele tinha 20% ainda, e deixou 20% para o Nacional. Bem interessante assim, cara. E a gente vai falar que, aí aqui na matéria destaca que ele foi um dos principais jogadores do Nacional campeão da Liga Uruguai em 2025, sendo o jogador com mais minutos na temporada, e além do seu trabalho bem feito na defesa, 4 gols e 3 assistências. E que ele vai jogar com Canóbio, Facundo Bernal, e diz aqui Davi Terãs, mas ele não... Davi Terãs é outra história, né? E além de 2 compatriotas dele, 2 colombianos, Kevin Serna e Santi Moreno. E aí, cara, ele teve uma despedida agora, até vou botar aqui o vídeo pra vocês, ó. Isso aqui é ele antes do jogo, tá? Lá no Uruguai, com o seu último jogo pelo Nacional, assim, nitidamente sentindo ali a questão da saída. O Nacional é o maior time que o Julián jogou. Hoje, na verdade, se você pega para abrir a carreira do Julián, ele é um jogador daqueles que estourou um pouquinho mais tarde, né? E ele é colombiano, né? Não é um jogador que tenha tido um destaque muito grande lá atrás na carreira, aqueles jogadores de seleção de base, etc. Mas é um zagueiro que quando chegou no Nacional, e eu fui pesquisar bastante sobre o ano passado, ganhou rapidamente muita moral com o torcedor do Nacional. Tanto que a despedida, ela não está sendo bobinha, não, tá sendo uma despedida sentida pelo torcedor. O Nacional considera até que já contratou um outro jogador lá, que poderia ser um substituto, enfim. E estava se discutindo muito ao longo da tarde sobre a substituição dele por lá, porque é um jogador desses que chama a atenção. Seria, por exemplo, o Fluminense quando perde o Thiago Silva, o Fluminense se perdesse um Lúcio Acosta, um jogador que a gente ia ter que discutir quem vai ficar com a saída. Eles já esperavam a saída dele nesse ano. No início do ano teve uma negociação não, mas teve sondagem com o Palmeiras. Os valores que eu achei, sem muita confirmação, mas os valores que eu achei vindos da mídia uruguaia ali de transferência seriam de 8 milhões de dólares com o Palmeiras. Eu vi que muita gente abriu para poder ver o valor de mercado do Midjan e se assustou ali, porque falou, nossa, mas o Fluminense tá pegando um cara de 2 milhões de dólares. Gente, valor de mercado de internet não é definidor de nada, não é... não. O valor de mercado é chute, na maioria das vezes. Claro, chute com lógica, mas sempre vou dar um exemplo. Em 2021, enquanto estavam no Fluminense, o Casares valia o dobro do Luiz Henrique. Pode procurar por aí. O Luiz Henrique valia 1 milhão de dólares, 1 milhão de euros, agora não lembro, e o Casares valia 2 milhões de dólares. Vocês acham que em 2021 o Casares valia o dobro do Luiz Henrique? Claro que não. O Luiz Henrique era um jogador mais desconhecido, da base do Fluminense, não tinha tanta mídia quanto teve João Pedro, Marcos Paulo, até o próprio André, os que subiram primeiro. E o Casares já era um jogador mais consolidado, mas evidentemente qualquer pessoa que sabe juntar 1 mais 1 para fazer 2, sabia que o Casares não valia o dobro do Luiz Henrique. Então, valor de mercado não é para ser trabalhado dessa maneira, entendeu? O que a gente tinha era fato lá do Palmeiras com 8 milhões, é claro, também pode ser supervalorizado aquele valor. Fato é que o Fluminense contrata um zagueiro por 4 milhões de dólares, que se jogar e der certo vai virar 5. E, segundo uma informação do Vitor Lessa, o Julián será jogador do Fluminense, e dessa forma o Fluminense não deve seguir no negócio pelo zagueiro Dantas, do Novo Horizontino. Tá? As conversas vinham acontecendo de forma paralela com o Julián e com o Dantas, e nos últimos dias avançaram no entendimento de valores com o Julián Midjan, e por isso o zagueiro colombiano vem do futebol uruguaio para o brasileiro. Assim, são 2 jogadores diferentes. Como eu falei, o Julián, ele tem 27 anos, mas ele faz 28 agora, daqui a 27 dias. No dia 27 de março ele já faz 28 anos. Então é um jogador
que chega com uma idade já não muito jovem, como seria o Dantas seria um outro perfil. O Fluminense paga um pouquinho a mais do que pagaria o Novo Horizontino, talvez uma forma de pagamento mais interessante, e vai buscar um zagueiro que vem, um zagueiro canhoto, isso acho que chama atenção, porque provavelmente disputa a posição com o Freitas, e é um zagueiro que, olhando, eu vi muito pouco, conversei muito pouco com as pessoas do Uruguai para poder tentar entender, mas ele é muito destacado pela qualidade futebolística. Eu até brinquei na transmissão e a galera ficou, meu Deus, não, para com isso. Mas assim, dá para entender. Se você pegar os lances positivos do Freitas, os lances positivos, esquece os lances negativos, só os lances positivos, que é basicamente o quê? Saída de bola com ele dando aqueles dribles, que quando dá certo, dá muito certo, dando lançamento, passe vertical. É muito isso, assim, o Midjan, você pega os principais lances dele, os lances positivos também são esses. O que eu espero? Que os lances negativos do Midjan não sejam iguais aos do Freitas, né? Não sejam maioria, né? Aí eu espero que não, mas é um zagueiro canhoto que tem, e aí por que eu acho isso muito interessante? Porque isso ajuda a escalação de provavelmente o Zubeldia, de na hora dele destacar positivamente, porque o Freitas faz isso, de fato, o Freitas tem algumas coisas que só ele faz em campo positivamente, o Julián também vai fazer. Então, se ele parar de ter as falhas do Freitas, isso seria essencial. Com 27 para 28 anos não é muito revenda. Eu falei sobre a carreira dele, para poder fechar e a gente falar rapidamente sobre o Castillo. O Julián Midjan, ele estava no Santa Fé, em 2023, Santa Fé da Colômbia. Joga o ano de 2023 por lá, o ano de 2024 também. Vai para o Nacional do Uruguai. E ele chega na época, eu tinha uma matéria aqui do Ovação da época que ele chegou, do início dessa temporada, diz que ele foi comprado vindo do Internacional de Palmira, lá da Colômbia, um time bem pequeno, por $500 mil, tá? Pegando metade dele. E aí, rapidamente, ele subiu, enfim, e foi com um valor muito mais alto. E o que se dizia no início do ano, pelo menos, é que o Cruz Azul do México, o CSKA Moscou e uma equipe do Brasileirão tinham uma disputa ali por ele. Então tinha o Cruz Azul e o CSKA Moscou também, tá? E aí falava o seguinte, tá? O vice-presidente Flávio Pestman, que já foi presidente do Nacional, falava assim: se chegam a uma cifra de $6 milhões, que é o que a gente quer, aí sim vamos fechar. O Fluminense conseguiu fechar por menos, por isso que eu falo, o Nacional no final das contas chegou a pagar $1.700.000 pela contratação dele, tá? Então tá pagando, tá recebendo por isso, e você vê que os caras queriam 6, o Fluminense conseguiu fechar por 4 mais 1. Vamos torcer para dar certo, a gente deve fazer a chegada dele, se conseguir ali as informações para a chegada dele do Uruguai no Rio de Janeiro, tentar trazer mais detalhes também para a gente entender melhor, e aí eu vou fazer só um elogio aqui, porque às vezes a gente faz muita crítica e isso é elogio. Quando o Julián Midjan, e se fala Midjan mesmo porque ele é da Colômbia, se fosse do Uruguai seria Michan, né? Michan, meio um J, meio X, mas vindo lá de cima usa o DJ, né? É o tipo de contratação que tem que se elogiar o scout. Quando o Fluminense faz o óbvio, a gente critica por vezes, e esse jogador estava muito fora do recorte óbvio, tá? Pode dar certo, pode dar errado, mas me parece uma contratação interessante. Sobre o Rodrigo Castillo, o Adriano Savalli, que é um jornalista argentino, que eu confesso que eu não conheço, mas ele está bancando uma informação de que o Rodrigo Castillo, centroavante do Nacional do Uruguai, que o Fluminense fez outra oferta e quer resolver essa situação para contratar... Perdão, centroavante do Nacional do Uruguai não, centroavante do Lanús. O Fluminense diz aqui que o clube brasileiro já fez 2 ofertas formais pelo Rodrigo Castillo. E ambas foram recusadas pelo Lanús, que pretende receber $10 milhões limpos. Ou seja, não é o valor bruto. Sem imposto, sem nada. É o que ele quer que chegue à mão dele. Então estaria falando de 11, 12 milhões de dólares, depende ali de quantos são custo intermediário, para poder aceitar e que está em negociação. Se o Lanús endurecer muito esse jogo, vale lembrar, no dia 3, que é o famoso amanhã, a janela fecha. O Fluminense aparentemente está resolvendo muito bem a situação da zaga. Não sei se vai dar certo, mas está indo buscar algo fora do óbvio por um valor interessante. $10 milhões no Castillo não vale. Não vale. O Fluminense vai estar... Pode ser que valha no futuro, pode ser que ele venha para cá e voe. Mas hoje o cenário que se tem,
10 milhões de dólares pra você ir buscar um cara que tem os números e o futebol que o Castilho tem, o histórico que o Castilho tem, você tem que estar falando de um fenômeno. E ele não é um fenômeno. Não tem sido um fenômeno. Parece ser interessante, mas não é. 10 milhões de dólares está muito caro. O Fluminense tem que conseguir uma negociação melhor. Vamos ver. Tá em negociação. Vamos ver se consegue fechar. Se for baterem o pé nesse valor e ficarem recusando a oferta de Fluminense, a gente vai ter que buscar no mercado nacional até o dia 27, porque o Internacional fecha amanhã. Se inscreve, deixa o like. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.